noite, seja bem-vindo ao novo canal, seja bem-vindo ao programa Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca. O doutor que já está do outro lado do ecrã à minha espera. Muito boa noite, Dr. Rui, tudo bem? Boa noite, Mariana, tudo bem, como está? Também está tudo bem, obrigado. Doutor, para o programa de hoje traz-nos a problemática das diferenças entre homens e mulheres, não é assim? Exatamente, vamos falar um bocadinho sobre as diferenças entre os sexos que, apesar de estarmos no século XXI, ainda são muito presentes. É verdade. E dentro deste tema mais geral vamos falar da população, do ensino e rendimento, é assim? Exatamente. Quer começar por qual? Diga-me lá. Bom, eu vou fazer um enquadramento sobre a população primeiro e depois vamos particularizar cada uma das questões. Os dados que eu trago são dados que são retirados a partir de um relatório da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se tem debruçado bastante sobre estas questões das desigualdades sociais, maiormente aquelas relacionadas com as desigualdades entre homens e mulheres, e é a forma de também refletirmos um pouco todos sobre estas questões que afetam social e economicamente a vida dos homens e das mulheres do nosso país em pleno século XXI. Os dados que apresento referem-se essencialmente a 2016 e 2017, que são os dados mais recentes tratados. E começando pela população, dizer que em Portugal a maior parte da nossa população são mulheres, cerca de 53%, sendo que ao longo da vida o número de homens por cada mulher vai diminuindo. Normalmente nascem mais homens, mas ao longo da vida os homens têm uma esperança de vida menor. Entre os 25 e os 29 anos existe praticamente uma paridade entre homens e mulheres em número de habitantes e depois a partir daí começa a diminuir e acima dos 85 anos, então esta diferença torna-se abissal, em que existe 47 homens por cada 100 mulheres, porque a mortalidade masculina é sempre maior que a feminina à medida que a idade avança, e estes dados no fundo vêm reforçar aquilo que nós sabemos sobre a esperança de vida e sobre também os hábitos de vida dos homens, que normalmente levam a que a sua mortalidade também seja prematura relativamente às mulheres. Depois também existem fatores biológicos nas mulheres que lhes dão uma maior longevidade em relação aos homens. Dados de 2015 davam uma esperança média de vida à nascença para os homens de 78 anos e das mulheres para 83 anos. Neste momento já é mais, o que significa que o diferencial entre anos é mais ou menos o mesmo. A esperança de vida de mulheres e homens é que vai aumentando um pouco. Naquilo que diz respeito à idade média no primeiro casamento das mulheres, ela ocorre ligeiramente mais cedo do que em relação aos homens, possivelmente também pela pressão social, por questões biológicas também, que apesar de tudo são cada vez menos relevantes, porque as mulheres podem cada vez mais ter filhos até mais tarde. Nas mulheres, esta idade do primeiro casamento é aos 31 anos, em média, e nos homens aos 33 anos. No que respeita ao modo de constituição das famílias, dizer que as famílias monoparentais, cerca de 80% das famílias monoparentais são femininas, o que revela aquilo que nós conhecemos sobre o que acontece normalmente quando há uma dissolução de uma família em que os filhos normalmente ficam com a mãe e é a mãe que fica com boa parte do peso e da responsabilidade da educação das crianças, da sua alimentação, da sua saúde, etc. Apenas em 12% dos casos é que são os homens que assumem este papel de família monoparental, revelando aquilo que já sabemos, que esta é uma tarefa que continua a ser tradicionalmente uma tarefa das mulheres e não tanto dos homens. No que respeita ao ensino, passando para o ensino,
partindo do número de alunos matriculados, existe uma quase paridade, ou seja, no conjunto dos níveis de ensino, 49% dos matriculados são mulheres, ou seja, estamos quase igualmente. No entanto, ao longo da evolução dos níveis de ensino e, por exemplo, passando para o ensino superior, as mulheres têm uma presença cada vez mais forte, cada vez mais relevante, sendo que no ensino superior estas são mais de 53% do total, o que indica uma crescente feminização do ensino superior português, se tivermos em conta, sobretudo, que até à década de 70 as mulheres eram poucas, eram residuais, aquelas que frequentavam o ensino superior. Hoje em dia elas são a maioria e estão dessa forma a ocupar um espaço social que até há bem pouco tempo era ocupado pelos homens. Do mesmo modo, quando falamos de abandono escolar nos jovens entre 18 e 24 anos, que é a idade escolar essencialmente, existe naturalmente um abandono escolar mais relevante entre os homens do que nas mulheres. É muito relevante observar que 15% dos elementos do sexo masculino abandonam os estudos de forma prematura, não realizando sequer o ensino secundário. Igualmente, do lado das mulheres, o abandono escolar é bastante mais baixo, ficando-se pelos 10%. Isto significa que uma boa parte dos nossos jovens entre os 18 e os 24 anos não prosseguem estudos, não chegando a fazer sequer o ensino secundário. Isto, de facto, é um drama social, o abandono escolar, antes do ensino secundário, porque vai limitar de modo muito significativo as perspectivas de futuro dos jovens, das suas famílias e, neste caso, sobretudo dos jovens do sexo masculino. Continuando dentro do tema do ensino, é interessante verificar como ao longo das décadas a profissão docente tem sido crescentemente feminizada. Hoje, no conjunto dos docentes do primeiro ciclo, e isto é um indicador também daquilo que é a formação ou a evolução da formação superior entre as mulheres, no conjunto dos docentes do primeiro ciclo, 87% dos docentes são mulheres. No segundo ciclo e terceiro ciclo, 72% são mulheres, os docentes. E no ensino superior, aí é que a situação se modifica. Tradicionalmente, esta é uma profissão que está cada vez mais feminizada. Nos últimos 40 anos, ele então explodiu o grau de feminização desta profissão, mas no que respeita ao ensino superior, apesar de que também se verificar esta crescente feminização entre os alunos matriculados no ensino superior, sendo 54% mulheres e 46% homens, questão que a prazo vai conduzir mais mulheres aos lugares de poder, mesmo onde não é tradicional isso acontecer. No caso, até a Mariana, é um caso em que a profissão de jornalista era uma profissão que era muito dominada pelos homens e hoje provavelmente será mais dominada até pelas mulheres, pelo menos por aquilo que observamos em termos de ecrãs televisivos e mesmo nas rádios. As mulheres têm um peso cada vez mais importante. Um facto interessante é que na área da educação, no ensino superior, 81% dos matriculados eram mulheres e é muito relevante que nos graus mais avançados, e aqui estamos a falar doutoramentos, a presença de mulheres também é dominante. No total de doutorados em Portugal, as mulheres já são mais de 54% do total, sendo Portugal um dos países da União Europeia, a 28, com maior proporção de doutorados do sexo feminino. Do total de 1.382 homens doutorados, temos 1.587 mulheres doutoradas, o que mostra este peso superior das mulheres. No entanto, no que concerne ao número de docentes do ensino superior, a sua maioria são ainda homens, o que pode mostrar alguma resistência das instituições de ensino superior quanto à contratação de docentes mulheres ou alguma dificuldade de penetração das mulheres na profissão docente no ensino superior, o que não deixa de ser estranho porque elas são a maioria dos doutorados. E isso também acontece
No caso das investigadoras a tempo integral, em que, apesar das mulheres serem a maior parte das doutoradas, estas são apenas 43% do total dos investigadores em investigação e desenvolvimento em Portugal. É um número que fica para reflexão sobre as motivações que podem estar por trás desta questão. Passando para uma outra temática, a temática das tecnologias de informação e comunicação no que respeita a utilizadores de internet no total de indivíduos com 16 ou mais anos. Os homens têm uma utilização em 4% mais significativa que as mulheres, o que não é muito relevante. Já quando nos detemos sobre utilizadores de internet por grupos etários, de acordo com as regiões do país, é de notar uma utilização marcadamente masculina, com exceção para as regiões do Alentejo e dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Aqui na região norte temos um significativo peso dos homens, com 72% dos utilizadores. No que respeita ao trabalho e às atividades desempenhadas entre homens e mulheres, quando olhamos para os dois sexos, de acordo com o nível de escolaridade que completaram, encontramos dados que explicam, de certa forma, tradições sociais enraizadas, relacionadas com o papel tradicional dos homens e das mulheres no total da população ativa. E quando olhamos para o diferencial entre homens e mulheres, verificamos que nos homens 53% apenas têm um ensino básico, 26% têm um ensino secundário ou pós-secundário e 19% têm um ensino superior. Nas mulheres, 39% têm um ensino básico, 27% têm um ensino secundário ou pós-secundário, estando praticamente em igualdade com os homens, mas é realmente no ensino superior que as mulheres dão o salto, e se os homens tinham 19%, as mulheres, 32% das mulheres têm um ensino superior. São dados que revelam uma grande disparidade entre os sexos no quadro da população ativa, revelando também diferentes opções consoante os sexos, e uma estrutura educativa ainda muito centrada no ensino básico, porque a maior parte, sobretudo dos homens, fica-se pelo ensino básico. É revelador de uma grande disparidade entre os sexos é o número de empregados a tempo parcial no total da população empregada. No que respeita a este item, 9% dos homens portugueses estavam nestas condições e das mulheres. Estes números também podem ser reveladores da conhecida maior dificuldade das mulheres em encontrar um emprego estável, ou também resultante de opções das mulheres, muitas vezes em procurar um maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar quando têm filhos, por exemplo. Naturalmente, estes dados também podem indicar uma maior fragilidade e precariedade dos vínculos laborais entre os elementos do sexo feminino, optando por isso por um trabalho a tempo parcial, porque por vezes pode ser mais compensador. E no que respeita ao desemprego, conforme também já referi, existe uma maior prevalência do desemprego entre as mulheres ao longo das décadas, sendo que em 2017, os dados que tenho disponíveis, no caso dos homens, tínhamos 224 mil homens desempregados e tínhamos 239 mil mulheres, sustentando uma maior fragilidade crónica das mulheres na sua relação com o emprego, e mesmo nas desempregadas com o ensino superior, apesar de serem os menos atingidos pelo desemprego, verifica-se uma maior incidência também entre as mulheres. No mesmo ano, revela-se também grandes disparidades entre a inatividade por condição perante o trabalho, ou seja, por homens temos estudantes 387 mil, domésticos 10 mil e 808 mil reformados. Aqui já aparece algo que até há uns anos atrás era reservado praticamente às mulheres, que era a profissão de doméstico, que hoje em dia já atinge 10 mil homens. Apesar de tudo, continua a ser uma atividade essencialmente feminina, em que mulheres continuam a ser domésticas,
Eu julgo que este é um valor que, com o avançar geracional, irá modificar-se muito e cada vez mais teremos um diminuir das domésticas do lado das mulheres e provavelmente um aumentar dos domésticos do lado dos homens. Temos 420 mil mulheres estudantes, o que revela aquilo que já sabemos, que já falámos, que há mais mulheres a estudar até mais tarde. E também reformados, 944 mil mulheres reformadas, que também já falámos que tem que ver com o facto das mulheres viverem até mais tarde e, por isso, serem um número superior de reformados. Quanto aos rendimentos, encontramos também grandes disparidades entre homens e mulheres. Também no que se refere à população em risco de pobreza, as mulheres são as mais frágeis, afetando 54% das mulheres. E similarmente, quanto aos beneficiários do subsídio de desemprego, a distribuição é exatamente a mesma, ou seja, mais mulheres desempregadas. O que é um bocadinho estranho, não é, doutor? Como? O que é um bocadinho estranho, visto que as mulheres estão a ser cada vez mais letradas e a nível de rendimentos e desempregadas são também maiores. Sim, mas ainda existem muitas resistências tradicionais e sociais, até de entidades empregadoras, quando têm que escolher entre um homem e uma mulher, muitas vezes escolhem o homem sem nenhuma justificação em termos curriculares para isso. E por isso acontece esta maior fragilidade entre as mulheres, porque, como sabemos, muitas vezes há empresas que não empregam as mulheres porque as mulheres têm alguns atributos que aumentam a sua não presença ao emprego, como, por exemplo, o engravidarem, terem filhos, darem assistência à família, e isso muitas vezes faz com que algumas entidades patronais, até menos informadas, acabem por escolher os homens em detrimento das mulheres no momento de decidir quem empregam. O que é facto é que a expectativa é que essa realidade vá mudando, porque também vão novas gerações de empresários surgindo com uma mentalidade diferente, com outra forma de olhar, quer as questões laborais, quer a família, e este é um elemento que irá com certeza ao longo das décadas ter variações. Relativamente ainda às disparidades sociais das mulheres em comparação com os homens nos níveis de qualificação extremos, em termos salariais, pode-se encontrar nos níveis mais baixos dos praticantes e aprendizes uma diferença salarial de 4%, menos 4% para as mulheres, mas nos quadros superiores encontramos uma disparidade salarial entre homens e mulheres de 26%, um quarto de salário, o que não deixa de ser um grave e um indicador, digamos, que coloca Portugal numa situação menos feliz, digamos assim, no quadro europeu. De facto, entre os trabalhadores por conta de outrem, ainda encontramos estas significativas disparidades salariais, sendo estas disparidades, como eu já disse, maiores à medida que se sobe no nível de qualificação. Em geral, se formos fazer o cômputo geral das disparidades salariais, existe uma diferença de 18% entre homens e mulheres, ou seja, por cada 118 euros que um homem ofere, a mulher ofere apenas 100 euros. Estes dados tornam-se mais relevantes quando olhamos para o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, que para os homens era 1.215 euros e 10 cêntimos e para as mulheres 982 euros e 50 cêntimos. Quando passamos para os superiores, olhando agora para os valores, para tornar esta informação percentual mais viva, mais colorida, digamos assim, estas diferenças tornam-se então mais agudas. Os homens oferem em média, nos quadros superiores, 2.707,70 euros e as mulheres 1.958,80 euros, ou seja, uma diferença superior a 700 euros para a mesma função.
Este conjunto de dados são dados importantes para reflexão no caminho que ainda temos que trilhar no que respeita à igualdade de oportunidades e à paridade entre homens e mulheres nas diferentes dimensões da vida, de modo a tornarmos a vida de todos melhor, mais justa, mais igual, naquilo que se respeita às oportunidades de uns e de outros. E passando já às sugestões. O que é que nos traz hoje? No que respeita aos livros que hoje trago ao auditório do Novo Canal, trago comigo 3 obras de 3 autores da América Latina, 2 prémios Nobel e um que não tendo sido prémio Nobel, poderia muito bem ter sido, pela qualidade da sua escrita, e mais à frente vou explicar porque é que ele não foi prémio Nobel, porque é um escritor de nomeada mundial, um dos mais importantes, se não o mais importante escritor da América Latina, e é por ele que eu começo, que é o Jorge Luís Borges, este ofício de poeta, publicado pela Teorema, que é o livro que eu trago. É uma obra em que Jorge Luís Borges nos apresenta o seu processo criativo, falando sobre a poesia, sobre a utilização das metáforas na poesia e na escrita de contos, falando sobre a musicalidade da palavra e a importância de uma boa tradução, porque Luís Borges também foi tradutor. Em suma, descreve, reflete e discute sobre o seu trabalho de escritor. E citando, digo: quando escrevo, tento esquecer tudo o que a mim se refere. Esqueço as minhas circunstâncias pessoais. Não tento, como tentei outrora, ser um escritor sul-americano. Tento apenas transmitir o que é o sonho. E se o sonho for feio, não tento embelezá-lo, nem sequer compreendê-lo. E dizer que, no caso de Jorge Luís Borges, os sonhos eram maioritariamente feios. Jorge Luís Borges foi um escritor, poeta, tradutor, crítico literário e também ensaísta, argentino de nascimento, estudou na Suíça também, na Argentina, estudou em Cambridge, foi diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, nascido em 1899 em Buenos Aires, veio a falecer em Genebra em 1986, onde viveu boa parte da sua vida, venceu inúmeros prémios literários, entre os quais o Prémio Cervantes, o Prix Mondial de Sino de Luca e o National Book Critics Circle Awards, entre outros. Algumas fontes referem que ele nunca recebeu o Prémio Nobel pelas suas posições políticas mais conservadoras, e com mais de meia centena de obras publicadas destes diferentes estilos que eu já referi, tornou-se um dos mais importantes escritores da literatura mundial. Depois, um outro escritor, este Prémio Nobel, mais conhecido do auditório, até porque algumas das suas obras foram passadas ao cinema, trago Gabriel Garcia Marques, que dispensa apresentações. Trago uma coletânea que foi publicada pela Dom Quixote, intitulada Contos Completos 1947-1992, e como o título indica, reúne todos os contos do autor publicados neste período. É composto por 41 histórias, organizadas de forma cronológica, em mais de 700 páginas, de agradável leitura, que reúne os contos originalmente compilados noutros livros escritos pelo autor, como Os Funerais da Mamã Grande, A Incrível e Triste História de Cândida Herêndira e da sua avó desalmada, Os Olhos de Cão Azul e Os 12 Contos Peregrinos. Marques nasceu em Aracataca, na Colômbia, em 1927. Por muitos críticos, é considerado o pai do realismo mágico latino-americano. Deu também reconhecimento mundial à literatura da América Latina, de língua castelhana, ao vencer o Prémio Nobel de Literatura em 1982. Estes contos são realmente histórias fantásticas que refletem a cultura sul-americana, misturando acontecimentos surreais e detalhes do cotidiano, escritos com o estilo particular que caracteriza a obra de Garcia Marques, em que os milagres se inserem no cotidiano das pessoas. É uma leitura a descobrir por quem nunca o leu
e a revisitar por quem já teve a oportunidade e o prazer de lê-lo. Para terminar, trago então outro latino-americano, também conhecido do auditório, Mário Vargas Llosa. Este autor peruano, nascido em 1936 em Arequipa. Aos 17 anos foi estudar letras e direito, mas pouco tempo depois de casar com a sua tia Júlia, mudou, deixou os estudos e foi trabalhar em noutros ofícios, como conferir nomes em lápides, escrever para rádio ou catalogar livros. Mais tarde abandona o Peru e, com o auxílio de uma bolsa, ingressa então na Universidade Complutense de Madrid, onde conclui o doutoramento. Mais tarde muda-se para Paris, onde foi locutor de rádio, jornalista, professor de castelhano, tendo aqui vivido com algumas dificuldades económicas. Depois regressa ao Peru para se divorciar desta tia Júlia e para casar com uma prima, Patrícia Llosa, com quem vem viver para a Europa. É assim um homem do mundo, que viveu entre Espanha, França, Grécia, Estados Unidos da América, Inglaterra e a sua pátria natal. Foi escrevendo várias obras, mas só quando regressa ao Peru é que se dedica inteiramente à escrita e ao jornalismo, tendo sido também candidato à presidência do seu país em 1990. Recebeu inúmeros prémios literários, como já falámos do Nobel. Recebeu o Prémio Príncipe das Astúrias, o Prémio Cervantes, o Prémio Nobel em 2010. E neste Herói Discreto, Vargas Llosa conta-nos a história de um empresário de sucesso, respeitado socialmente na sociedade peruana. É um empresário pouco instruído, um empresário que subiu o pulso, um self-made man, mas que subiu o pulso de uma forma muito discreta, passo a passo. Um homem casado, com filhos adultos, mas que mantém uma amante de longa data com quem tem um relacionamento. E tudo corre bem na sua vida até ao momento em que começa a receber cartas anónimas a extorquirem valores e depois estas ameaças tornam-se mais reais e passam à concretização. Este herói discreto resiste a tudo isto com discrição e de forma muito estoica, e daí o nome ser O Herói Discreto. É um livro muito interessante e bem-humorado também para ler, e são boas sugestões para o Natal também que se aproxima. Estas são então as 3 obras que trago para este final de ano e que espero que façam as delícias do nosso auditório. Obrigado, uma boa noite. Vão fazer certamente, doutor. Fiquei muito feliz com os dados que nos trouxe, porque dá realce que as mulheres estão a ganhar cada vez mais terreno na sociedade, mas também conscientes de que ainda há um longo percurso para fazer. Doutor, muito obrigada por mais um programa. Desejo-lhe uma boa noite e uma boa semana. Boa noite, boa semana. Quanto a si que está desse lado, já sabe, pode ver e rever em novumcanal.pt ou então na sua rede social favorita. Nós voltamos para a semana. Tenha uma boa noite. Novum Canal, sempre novão, sempre seu.